De todas as memórias, de tudo que eu vivi com o meu pai, as situações mais marcantes, aquilo que nunca sai da minha cabeça, foram os momentos mais simples que a gente já viveu. Das memórias intensas que eu tenho com meu pai, não são dos presentes que ele me deu, não foi da faculdade que ele pagou, exatamente o contrário. Todas as vezes que eu me lembro do meu pai, eu lembro exatamente do cuidado que ele tinha. Porque é muito mais importante do que o dinheiro que ele investia, era o tempo de qualidade que ele desprendia. Tem uma memória que ela é muito marcante assim para mim, que são os momentos em que meu pai, aos domingos, ele ia à padaria com a gente, pegava uma sacolinha, ia até aquele lugar que fica os pães, e ele enchia uma sacolinha de pães. Ele ia até a atendente e pedia salame. Eu nem sei qual foi a última vez que eu comi salame na vida, mas falando disso aqui agora, o gosto até veio assim, ó, na ponta da língua. Meu pai pedia salame. E ali naquela época tinha um refrigerante, eu nem sei se ele ainda existe, depois vocês me contam aqui se existe esse refrigerante ainda, que ele chamava Picolino. E na embalagem assim do refrigerante tinha um bonequinho que ele tinha uma barriguinha bem redondinha, e meu pai vivia fazendo festa falando desse bonequinho. Então a gente pegava essa sacolinha de pães, que era pão com salame e picolino, e a gente ia pra pracinha todos os domingos, e ali a gente sentava ao chão, e meu pai começava a contar história. Enquanto ele contava história, a gente comia pão com salame e tomava picolino. Quando tinha um pouco mais de dinheiro, que não era sempre, não era frequente, a gente achava uma festa ainda maior, porque junto com o pão com salame e picolino, tinha às vezes sorvete. Ele comprava um pote de sorvete, e aí nesse dia que tinha um pouco mais de dinheiro, ele não só comprava o sorvete, mas ao invés de picolino, ele comprava ou Coca-Cola ou Fanta, que aí a gente pegava o sorvete e colocava o refrigerante por cima. Tem um nome que dá pra isso, eu esqueci o nome que se dá quando você pega o sorvete e coloca o refrigerante por cima. Gente, eu consigo sentir aqui agora o cheiro do sorvete, o cheiro do salame, porque isso tudo traz memória afetiva. E hoje, às vezes, quando eu vou atender no meu consultório alguns pais, essa semana mesmo aconteceu essa situação, eu fui atender um pai, um empresário muito importante, e ele me dizia do quanto que a vida para ele estava sem sentido. Ele disse para mim da seguinte forma: Fabiola, tudo que o dinheiro pode comprar, eu já comprei. Carro na garagem, gente, ele tem vários, de todas as marcas que vocês puderem imaginar. Os filhos estudando nas melhores escolas. Só que aí ele traz essa demanda de que os filhos chegam para ele hoje e falam: pra que isso tudo, pai? Se você não tem tempo com a gente, você não sai com a gente. Você sempre precisa estar em reunião de negócio, você sempre precisa estar na empresa, você está sempre conquistando coisas e mais coisas. O que a gente vai fazer com tantas coisas? E só agora ele pôde repensar a própria vida e também a vida que ele oferece para os filhos. Porque ele disse que o propósito dele era que os filhos não passassem por uma vida tão difícil como ele passou, porque ele veio de uma história de pobreza, então ele queria fazer diferente. Só que nesse processo, nessa tentativa de querer fazer diferente, ele acabou fazendo além do que ele precisava. Ele focou demais no material e ele esqueceu do principal, que era o tempo de qualidade. E ali eu fui fazer um balanço com a minha história. Eu pude entender, de certa forma, o que aqueles filhos estavam querendo falar para aquele pai. Eu sei que muitas pessoas vão falar assim: nossa, mas que filhos ingratos, quantas pessoas não gostariam de estar vivendo tudo isso, de poder estudar numa boa escola, de ter os melhores brinquedos, de ter tudo facilitado. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. De tudo que meu pai pôde oferecer, com as dificuldades que ele teve, eu não abriria mão por nada desses momentos que eu vivi com ele. Não só esses da pracinha, mas todas as noites eu esperava ansiosamente pelo momento de ir dormir, porque meu pai colocava a gente para dormir. E ele sentava do lado da cama, fazia uma oração com a gente e depois da oração ele contava uma história. Eu me lembro até da forma que ele colocava o cobertor sobre mim na cama. Ele colocava na diagonal, porque eu era muito grande, então as pontinhas ele usava para cobrir os meus pés. Isso tudo fica impregnado na minha memória. Questão dos estudos, ajuda financeira que ele deu, eu sei que se ele não tivesse feito isso, quando a gente vai crescendo ao longo da vida, a gente mesmo na condição de filho vai correndo atrás, a gente vai buscando, vai conquistando. Então isso aí a gente tem capacidade de correr atrás e de buscar. Mas afeto, tempo de qualidade é algo que ninguém pode oferecer
pela gente na condição de filho. Somente pai e mãe pode fazer isso. Então hoje eu vejo que os pais estão indo muito na contramão das coisas. Quantos pais estão assim se matando de trabalhar? Quantos pais estão esgotados, cansados, querendo dar maior conforto, comodidade para os filhos, mas o principal muitas vezes não tem sido feito, que é o tempo de qualidade. Eles estão terceirizando a educação dos filhos. Aí a escola fica na função de educar, os avós na função de educar, e eles mesmos não têm feito o principal, que é educar e passar essa questão do afeto. Então eu queria deixar aqui essa reflexão hoje para você, que é pai, que é mãe. Muito mais importante do que você ficar focado nos bens materiais, foque em dar afeto, dar atenção para o seu filho. Muitas crianças, inclusive, estão dando problema na escola, estão desenvolvendo aí sintomas numa tentativa de chamar a atenção dos pais. É como se eles estivessem gritando apeladamente assim: olha para mim, eu preciso de socorro, eu preciso que você olhe para as minhas necessidades. E é um grito de socorro por atenção. E muitos pais não têm se atentado para isso. Então, não sei se isso aqui faz sentido para alguém, mas eu senti a necessidade de compartilhar com vocês, porque eu acho que está na hora da gente despertar para o real papel e função de pai e mãe.